irmãos? Bom, dado o último vídeo que fizemos, como saber se a fé que eu tenho, ela é a fé espiritual ou ela é a fé emocional? Vimos no vídeo anterior que a fé emocional, ela é enganosa. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. A fé emocional, ela vem da alma. E a alma do homem, ela foi contaminada lá em Adão, quando este pecou contra Deus. O homem foi separado de Deus eternamente. As escrituras dizem: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, para o Senhor habitar em nós, é necessário acontecer João 3,3. Importa-vos nascer de novo, que vai se cumprir em Efésios, capítulo de 2, verso de número 1. Vós andavam mortos em vossos pecados, em vossas ofensas, e Deus vos vivificou, estando vós mortos. Então é necessário que Deus nos vivifique para que a nossa fé seja a fé espiritual. A fé espiritual, ela funciona porque ela não vem do homem, ela não vem das emoções do homem, ela vem diretamente de Deus. E o que é a fé? Ora, Hebreus capítulo de número 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. É quando Deus vem em nosso espírito e nos diz algo. Isso é fé. Quando Deus, que é sobrenatural, que é espiritual, vem ao nosso espírito, e ele só pode vir ao espírito daquele que foi vivificado, e ele fala ao nosso espírito, ele cumpre aquilo que ele fala. Isto é fé. Fé é a certeza. E por que temos certeza? Porque quem falou foi Deus. O homem natural, que não nasceu de novo, que não foi vivificado seus pecados, que permanece morto em seus pecados, ele não tem a fé espiritual. Ou seja, Deus não vai em seu espírito e lhe dá a palavra para que essa se cumpra. Porém, ele tem a fé emocional dos deuses desse mundo, que na verdade não são deuses, são frutos da imaginação morta do homem. Então, o homem natural, ele aprende dos deuses desse mundo e os invoca. A sua fé é falsa, por isso que não funciona. É uma fé emocional da alma desesperada, que está morta e condenada, buscando se agarrar em alguma coisa, se agarrar em alguma esperança. Essa fé nunca funciona. Você vê o homem com algum diagnóstico mortal, ele começa a clamar para todos os deuses existentes. Por quê? Porque ele tem medo da morte. Por que ele tem medo da morte? Porque lá no seu alerta interior, ele sabe que ele está separado eternamente de Deus. Então, quando ele deixar este corpo, ele vai para um lugar ruim, para um lugar sombrio. Então a sua alma, as suas emoções o enganam, dizendo que quando morre acaba tudo, dizendo que quando morre vai para um lugar A ou lugar B, mas lá dentro do seu interior, ele sabe que no fundo ele não tem essa segurança, essa certeza. Por que ele não tem essa certeza, essa segurança lá dentro do seu ser? Porque é uma fé emocional e não uma fé espiritual. Esta fé não vem de Deus, mas da mente humana, das emoções humanas, buscando socorro, buscando esperança em qualquer coisa que lhe apresentem. Bom, como nós recebemos a fé que vem de Deus? O que é a fé que vem de Deus? Recapitulando, a fé que vem de Deus é a certeza que Ele nos dá. Ele nos fala alguma coisa e nós só podemos ouvir a Deus se nós fomos religados a Ele, fomos ressuscitados dos mortos, recebermos a vida, que está em Efésios capítulo de número 2 e João capítulo 3, verso 3, importa-vos nascer de novo. E como isso acontece, irmãos? Recapitulando, para nós, os salvos, que muitas das vezes somos capturados por Satanás em nossa alma, em nossas emoções, e perdemos a comunhão com Deus, não a salvação, mas a comunhão, e logo já não ouvimos mais Deus falar conosco. Então, vamos ler as escrituras sagradas em Atos, capítulo de número 8, só para recapitular aos irmãos que estão em pecado, estão afastados de Deus e esquecer o que é a palavra de Deus para nós. Atos, capítulo
de número 8. Deixa eu dar pausa aqui para achar o versículo. Atos, capítulo de número 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe era um irmão que foi escolhido pelos apóstolos para ser diácono, cuidar de uma função física, de uma função natural, mas também necessária, que era ajudar as viúvas a receber ali o seu sustento por irmãos que ali patrocinavam as viúvas, né? Só que as viúvas dos gregos estavam ganhando mais sustento que as viúvas, aliás, dos judeus do que as viúvas dos gregos. Então os irmãos gregos questionaram isso e foi escolhido diáconos para fazer esse ofício, porque os apóstolos não poderiam abrir mão do seu ministério apostólico, e o dom apostólico era trazer o fundamento. Então o apóstolo Pedro vai dizer: nós não podemos deixar o ministério integral, de tempo integral, porque Deus está falando conosco e nós temos que escrever os fundamentos de Deus para que os irmãos venham neles basear a sua vida. Escolhemos homens capazes para cuidar dessa tarefa. E eles escolheram 7 homens. Um desses homens era Filipe. Mas Filipe também foi-lhe dado o dom de evangelista. Então, além, ele tinha dupla função: cuidar das necessidades das viúvas, e essa função é escolhida por irmãos mais velhos que presidem na igreja. E ele tinha uma função direta de Deus, que era o dom de evangelista. Os ministérios para a edificação de Deus são ministérios, dons ministeriais. Só existe 5 ministérios. Então, se você ouvir por aí falar ministério do louvor, não existe ministério do louvor. Qualquer ministério fora desses 5 não existem. São funções criadas pelas emoções do homem. Então, os 5 ministérios são apóstolos, o qual o apóstolo Pedro não queria deixar essa função para cuidar de um serviço escolhido pelos irmãos presidentes da igreja, os anciãos da igreja, que era o diaconato, né? Então, apóstolo é um ministério, não é um serviço dado aos irmãos. É um ministério. Apóstolo, pastores, evangelistas, profetas e mestres. E Filipe tinha o dom também dado por Deus, o ministério de evangelista. Então a igreja começa no ministério evangelístico, que prega a palavra. Porque fora da igreja você não entende a palavra de Deus. Fora do corpo de Cristo, da igreja. Não é da igreja o congregar em si, mas é de pertencer à igreja de Deus, ser salvo por Deus. Então vamos ver aqui para entender a palavra de Deus. Verso de número 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banca do sul, a caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está na rua deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha Candace dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus negócios, tinha ido a Jerusalém adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então esse homem adorava a Deus de forma emocional. A sua alma clamava por Deus, as suas emoções. Porém, a alma contaminada pelo pecado, lá em Adão, não pode receber a presença de Deus. Então, quando a alma de um homem clama por Deus, para Deus vir morar neste homem, este homem precisa ser vivificado em seu espírito. Ele precisa nascer de novo. E esse novo nascimento ocorre no nosso espírito. E Deus recria o nosso espírito e vem morar dentro de nós. Então a alma pode receber sentimentos do espírito recriado. Esse homem que ainda não era salvo, mas emocionalmente, pelos instintos exteriores, visão, audição, tato, ele buscava o único e verdadeiro Deus, que era o Deus dos judeus. Então ele tinha ido a Jerusalém adorar, porque Deus se manifestou exteriormente a um único povo, que é o povo judeu. Então este povo tinha verdade. Por isso que nós vimos no vídeo anterior
que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: a verdade vem dos judeus. Mas eles não viviam a verdade. Hoje, na dispensação da graça, a verdade está no cristianismo. Mas os cristãos não vivem a verdade. Porque o cristianismo se tornou uma grande casa, professa uma confissão cristã composta de pagãos que confessam exteriormente a Cristo e de salvos. Então, de forma geral, o cristianismo tem a verdade, mas não vive a verdade. Muitos confessam a Jesus Cristo e nem nasceram dele, não nasceram de novo. Efésios 2, vós andavas mortos nos vossos pecados, e Deus vos vivificou, não foi vivificado. Muitos aceitaram o Senhor Jesus, reconheceram como pecadores, receberam o novo nascimento, mas voluntariamente, como a porca lavada, vivem no pecado. São filhos de Deus, são nossos irmãos, mas vivem no pecado. E muitos cristãos que estão no cristianismo praticam a santidade exterior, mas não nasceram de novo, não são filhos de Deus, gloriam-se nas suas próprias obras de não trair, de não roubar, de não praticar a mentira, comportam-se exteriormente melhor do que os nossos irmãos que foram salvos, mas como diz em 1 Coríntios capítulo 3, são crentes carnais, são irmãos nascidos de Deus, como diz João 3,3, Nicodemos praticava boas obras exteriores, e o Senhor Jesus disse: isso não adianta, é necessário te nascer de novo. Não há uma visão, uma compreensão da palavra de Deus sem nascer de novo. Agora, se a gente nasce de novo, a gente compreende a palavra de Deus, mas voluntariamente pode ser rebelde a ela. Então, o cristianismo hoje tem a verdade, mas não pratica de modo geral. Então, vivemos na era de Laodiceia, a grande casa de Deus, que não é nem crente nem fria, não é fria porque não está morta, não é quente porque não vive a palavra de Deus. É morna porque detém a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, o cristianismo, mas não a pratica. Olha que revelação do Senhor, irmãos. Continuamos o texto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém adorar. Regressava sentado-se no seu carro, ou na sua carruagem, lia as escrituras, o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: só quem nasceu de novo pode ouvir a voz do Espírito de Deus. Só quem nasceu de novo pode ouvir o Espírito de Deus. Lembra que Satanás citou a palavra para o Senhor Jesus em Mateus 4, como vimos no vídeo anterior. Mas Jesus conseguiu ouvir o Espírito de Deus. Lembra que no vídeo anterior nós vimos que os discípulos pediram para o Senhor Jesus: quer que mandamos descer fogo do céu e consuma os samaritanos? Por quê? Porque os samaritanos não deram pouso para os discípulos de Jesus. E Jesus Cristo, o Senhor, disse: vós errais e não sabeis de que espírito sois. Só quem nasceu de novo tem o Espírito de Deus e pode ouvir a voz de Deus. Pode entender as Escrituras. Então o Espírito falou com Felipe, porque ainda nós não tínhamos o Novo Testamento escrito. Por isso que o apóstolo Pedro separou Felipe e outros 6 irmãos para cuidar da oferta, das necessidades físicas das viúvas. Porque ele, junto com os outros apóstolos, foi separado por Deus para, em tempo integral, escrever o Novo Testamento. Sem o Espírito de Deus, não compreendemos nem o Novo e nem o Velho. Como não tinha o Novo, o Espírito falou diretamente, uma voz, a Felipe. Hebreus capítulo 8, verso 8 ao verso 10 dirá: e não ensinará mais homem ao homem, dizendo: conhece ao Senhor, mas isso só ocorre depois do novo nascimento. Antes do novo nascimento, nós precisamos do homem nos ensinando. Mas depois do novo nascimento, não. E não ensinará mais o homem ao homem, dizendo: conhece ao Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, porque eu colocarei o meu espírito dentro do homem. Hebreus 8, do 8 ao 10. Agora eu posso ter o Espírito de Deus, ouvir diretamente dele, entender diretamente as Escrituras e ser um crente carnal, desobediente ao que o Pai me ensina. Como também eu posso ler as Escrituras, um ser humano, um homem ou uma mulher pode ler as Escrituras onde está escrito não matarás e não matar. Onde está escrito não mintas e não mentir. Onde está escrito não roube e não roubar. Onde está escrito aquele que se imagina com uma mulher já pecou com ela e não se imaginar, não olhar pornografia nem nada disso. Ser obediente à palavra de Deus. E mesmo assim está morto em seus pecados. Porque não recebeu o Espírito de Deus que ele colocará dentro de nós. Que a gente só recebe através de nos reconhecermos na nossa natureza pecador. E aceitarmos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Então continua o texto aqui. Deixa eu achar, peraí. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que desce a Jerusalém para Gaza. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar exteriormente, com as emoções, com a alma. Regressava e, assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe. Só quem nasceu de novo tem o Espírito. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que ele lia o profeta Isaías. E disse: o senhor entende o que o senhor está lendo? E o mordomo falou: como eu poderei entender se ninguém me ensinar? Então quem vive na alma, na fé da alma, na fé emocional, busca a Deus, quer a Deus, mas não entende nada do que Deus fala, porque não nasceu de novo. Então ele lia, mas não entendia. Lembra, irmão, que nós éramos assim? Quando a gente recebeu de Deus um chamado, mas Deus não podia falar diretamente com nós por causa dos nossos pecados. Nós líamos as Escrituras e não entendíamos claramente. Até que um Felipe foi enviado até nós pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habitava nele e não podia habitar em nós. Então esse Felipe, que se chama João, Maria, Marcos, não sei, com a mulher samaritana, foi um Felipe. Ele pregou o Evangelho para nós. E pregando o Evangelho para nós, nós vimos que nós estávamos mortos e condenados ao inferno. E nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E o Espírito que morava nele também passou a morar em nós. Então continua aqui o texto. Deixa eu achar aqui para ele.